Podemos juntos meditar nas coisas do Senhor nesse dia. E essas coisas, elas são tão preciosas para nós, mas muitas vezes nós estamos ocupados conosco mesmo e nós não atentamos para isso. Mas você sabia que o Senhor, ele tem um pensamento sobre nós? Em Jeremias 29:11, ele fala assim, ó: eu bem sei que os pensamentos que penso de vós são pensamentos de paz e não de mal. Então nós vemos isso aí em Jeremias 29:11, na palavra do Senhor, né? Então ele sempre pensa, né, o melhor para nós. Os pensamentos dele para nós são de paz e não de mal, né? E ele também, né, tem algo maravilhoso para nós, porque o Filho de Deus, né, o qual nos amou, ele se entregou a si mesmo por nós, né? E nós vemos isso também na palavra do Senhor, né? Em Gálatas 2:20 você vai encontrar isso, né? Que o qual ele nos amou e entregou a si mesmo por nós, né? E é maravilhoso isso, né? Quando nós sabemos que ele nos amou, ele entregou sua vida por nós. Como é precioso isso, né? E ele também fala que ele é longânimo para conosco, né? E nós vemos isso em 2 Pedro 3:9, né? Ele é longânimo para conosco, né? Ele age com longanimidade, né? É, dando oportunidade, né, para que nós venhamos a ser salvos, né? A graça ainda está aí, né? E nós vemos que a longanimidade do Senhor está aí ainda hoje, ainda a longanimidade dele está aí hoje. Mas, né, porque não querendo que alguns se percam, né? Termina assim o versículo. Então, o desejo do Senhor é que todos os homens se salvem e venham chegar ao conhecimento da verdade. Mas, infelizmente, muitos não querem crer nesta palavra, né? Muitos não querem. Ele morreu por todos, mas salvou a muitos. Por que essa diferença? Morreu por todos, salvou a muitos. Porque muitos não querem crer nesse nome, né? E nós vemos em João 3,16 a expressão máxima desse amor, né? Onde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira em que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos a expressão maior desse amor, né? E ele fala, né, que ele é longânimo para conosco, não querendo que nós nos perca, senão que todos venham a arrepender-se, né? Então esse é o desejo do Senhor, né? Que todos venham a se arrepender. Então o amor dele é expresso a todos os homens, né? A todos nós. E então é necessário simplesmente que o homem creia nisso, né? Você que está ouvindo ou vai ouvir este áudio, né? Que você possa parar para pensar nisso, né? Se você ainda não decidiu, né? Não olhou para o Senhor como seu Salvador, se você ainda não olhou para si mesmo, reconhecendo os seus pecados, que você de si mesmo não pode ser salvo, né? É, porque a palavra do Senhor fala assim que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos nós precisamos de um Salvador. E o Salvador é somente o Senhor Jesus, né? Ele disse lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então este é o caminho da salvação, né? E quando ele fala que não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se, é porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Nós vemos isso em 1 João 1,7, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Então, é somente pelo sangue precioso e imaculado,
do Senhor Jesus, né? Nós não somos salvos pela parte moral, né, maravilhosa que o Senhor Jesus teve aqui nessa terra, né, sem pecado, né, fazendo milagres, curas, né, dando pães ao faminto, tudo aquilo que Ele nos ensinou, né, tudo aquilo que Ele nos deixou de exemplo para nós, são tão preciosos para a nossa vida, né, os ensinamentos dele, mas não é isso que salvaria, né, e não é isso que nos salva, né, os que nos salva foi Ele, né, tem vindo aqui, nesse mundo, entregar a sua vida, dar a sua vida, era necessário que ele morresse, né? E é necessário que ele morresse e era necessário que o seu sangue fosse derramado, né? Para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e a nossa dívida paga, quando nós cremos. Então nós vemos que ele entregou a si mesmo e depois de morto, né? Foi colocada uma lança sobre o lado dele e ali derramou sangue e água. O sangue que nos perdoa, que nos purifica de todo pecado, e água que nos lava, né? Que é a palavra do Senhor, né? A palavra dele, né? Então nós vimos com isso, né? É importante, né? Aquele que crê no Filho Jesus tem a vida eterna, né? Tá dizendo assim, o verbo, ele está no presente, né? Não está no futuro, vai ter ou vai deixar de ter, não, tem a vida eterna. Se você crê no Senhor Jesus agora, reconhecer-se que você precisa de um Salvador, é incapaz de salvar, reconhecer os seus pecados e pedir perdão a Ele, e você crê, você é salvo, você tem a vida eterna, né? Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós vemos isso em João 3,36, né? Então é necessário que nós creiamos, porque aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Muitos creem em Deus, falam de Deus, né? Nós vemos aí religiões que negam a divindade de Cristo, que só crê em Deus, não crê no Filho. Mas a palavra diz: aquele que crê no Filho Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então é necessário que nós creiamos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O sacrifício dele foi único e suficiente, né, para nos salvar, né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia de hoje. Ao ouvir esse áudio, que você possa crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Amém.